Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. A primeira década do século passado foi uma das mais significativas na história. Foi nesta década que nasceram grandes personagens da história que influenciaram toda uma geração, cujas obras refletem até nos dias atuais e que são lembradas nos quatro cantos da terra. Foi no início desta década que chegaram ao Brasil os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren, trazendo a mensagem pentecostal. Na pequena cidade de Valença, no estado do Rio de Janeiro, no dia 8 de fevereiro de 1916, nasceu José Pimentel de Carvalho, filho de Luiz Antônio de Carvalho e Celíria Pimentel de Carvalho. Quando eu tinha 2 anos, quase 2 anos de idade, a casa onde morávamos, que era a casa do meu avô, fazenda do meu avô, éramos gente de alguma posse financeira. E meu avô havia morrido, deixou minha mãe, a caçula da família, morando na fazenda. Eu tinha quase 2 anos, ainda dormia em berço, quando meteram fogo na casa, um feiticeiro incendiou a casa e eu fui salvo como pelo fogo. A hora que a minha mãe e meu pai descobriram que a casa estava incendiando, porque o fogo estava já alcançando o quarto onde eles dormiam, a minha mãe levantou às pressas, meu pai, e disse para minha irmã mais velha: "Põe o José aí no berço." E ela saiu comigo atrás do pai e mãe. Quando desceu a escada, a casa arriou. Por 1 ou 2 minutos eu estaria destruído naquele incêndio. Morei lá ainda na fazenda de meu avô alguns meses, parece que até 4 anos de idade. Depois, meus pais mudaram para a Fazenda da Glória, mais ao norte do estado do Rio. Sua trajetória na vida cristã iniciou-se em 1930, quando aceitou a mensagem do Evangelho e desceu às águas do batismo realizado pelo pastor Belarmino Pedro Ramos. Quando eu estava com a idade de 14 anos, já fazia mais ou menos 1 ano que a minha mãe tinha se convertido, eu me converti. O Senhor me salvou, eu tinha 14 anos de idade. Eu creio que nessa ocasião Deus começou a me preparar para o ministério. Meu tio disse um domingo, eu ia para ele pregar, mas estava sentado com ele junto à mesa do púlpito. Eu disse: "José, você hoje vai pregar." Estávamos num salão que anteriormente tinha sido salão de baile na Fazenda da Glória. E acabaram com aquele negócio daquela festividade, nos deram o salão para cultos. Estávamos lá, em luz de lamparina de querosene, o salão largo, talvez com uns 8 metros de largura, as lamparinas estacionadas lá nas paredes laterais, o foco de luz chegava muito pouco ali no centro. E eu tinha que ler, trazendo a Bíblia na frente dos olhos. E, de repente, eu tomei o capítulo 24 de Mateus. Eu não conhecia nada, não sabia nada, mas tinha desejos de servir a Deus. Não discuti com meu tio se ia ler ou não ia. Quando ele mandou pregar, eu estava com o capítulo 24 já na mão, preparado, e levantei para ler o capítulo. Eu vou ler o capítulo 24, está feita a minha pregação. E quando cheguei do verso
décimo para o 11º, são coisas que marcam, que a gente nunca esquece na vida, acontecimentos extraordinários. Quando eu cheguei no para o 11º, o porteiro veio de lá da porta, porque eu estava com a cabeça baixa, lendo com muita dificuldade, porque não tinha luz suficiente. O porteiro chega, põe a mão no meu ombro e diz: José, tem aí uma turma que veio para acabar com o culto. Eu disse: fala aí com meu tio. Desci a Bíblia, olhei para lá, tinha homens pela janela e pela porta, com foice, com cacetes, todos armados assim, mostrando que estavam armados para acabar com o culto. E eu comecei a tremer, as pernas a tremer, mas não assentei, fiquei em pé. Jesus começou a batizar aí com o Espírito Santo num banco que tinha 7 adolescentes, meninas, ajudava a cantar os hinos, sentado aí no primeiro banco. E Jesus começou a batizar, foi batizando. A 7ª ficou assim um tempo sem receber e gritava: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque me batiza agora mesmo, senão eu vou para o inferno. E aquele barulho, os homens lá querendo subir um por cima dos outros. Aí Jesus batizou um menino, um rapaz de 15 anos, que estava para lá do meu tio, chamava Militão. Ele foi batizado com o Espírito Santo, caiu ajoelhado ali e pegou no banco, queria balançar o banco, não pôde, saiu pelo corredor e foi lá na frente dos homens. O capataz estava em pé na porta, assim, como bem em pé. Ele chegou lá e fazia com a mão assim e profetizava para eles, falando com eles. E eu olhando. Foi desaparecendo um por um. O Militão voltou de lá, chegou na frente onde eu estava ainda em pé, esperando os últimos acontecimentos. Ele chegou na minha frente aí, levantou os braços e disse: meu servo, continua que eu estou contigo. Eu entendi que o Senhor estava me mandando continuar a ler o resto do capítulo. E recomecei a leitura e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo do outro lado, assim do lado esquerdo, batizou mais 9 pessoas. E o culto virou aquela festa pentecostal. No dia seguinte, eu e Militão trabalhava na turma desse capataz. Ele nos mandou esperar um pouco, e depois de servir os outros, voltou para nós. E disse: José, o que é que vocês têm naquela reunião lá? Eu disse: nós temos Jesus. O que é que o senhor viu? Quando eu cheguei, que foi o primeiro que cheguei na porta, eu vi um arco de luz por cima de você, te rodeando, você com o livro na mão. E depois, quando começou aquele barulho, nós queríamos ver o que era, da onde partiu, mas parece que 2 mãos assim num canto e no outro puxou uma cortina brilhante por cima de vocês. Nós não vimos mais nenhuma pessoa a não ser o Militão. O fazendeiro mandou ir lá ontem acabar com aquelas reuniões. Ele não quer mais reunião assim na fazenda. Mas eu tive que voltar depois de estar lá na frente, Militão marretando o peito da gente, que parecia que tinha uma marreta de 10 quilos em cada mão. Ninguém suportava a dor da marretada no peito. E foram saindo. Eu fiquei tentando, mas não aguentei também. Então eu disse para o fazendeiro que isso não é coisa de criança, porque José e Militão são 2 meninos, um com 14, outro com 15 anos, não faz um trabalho daquele. Tem coisa lá misteriosa. Na companhia de Fiação e Tecelagem Ferreira Guimarães, em Valença, José conheceu a jovem Rosa Maria da Conceição, com a qual casou-se em 24 de março de 1938.
Foram mais de 60 anos de uma feliz união. No início de seu ministério, atuava como um evangelista. Junto com seus companheiros, iam de bicicleta evangelizar as periferias, sítios e até as localidades mais distantes. 5 anos mais tarde, em 18 de maio de 1945, o mundo via a rendição dos alemães, chegando ao fim a Segunda Guerra Mundial. Neste dia, a Igreja Assembleia de Deus, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, estava realizando sua Escola Bíblica de Obreiros. Chegou no fim da escola, tinha a consagração marcada de outros obreiros. Samuel Nistro e Cícero de Lima disse para o meu pastor: o José tem uma chamada para o ministério. O meu pastor disse: não tem recurso para mantê-lo. Samuel disse: se Deus chama, Ele cuida. Então, me afirmou a convicção que eu não deveria pedir nada para ninguém. E até hoje, graças a Deus, não tenho pedido. No dia 6 de março de 1962, o pastor José Pimentel de Carvalho assumiu a direção da igreja em Curitiba. Eu vim para ajudar um pouco o pastor que estava aqui em dificuldade e não vim com o propósito de ficar. Eu não gostava de Curitiba. E aí as circunstâncias me prenderam aqui, porque o pastor, sem minha autorização, disse num culto de terça-feira, eu viajaria quarta para o Rio, disse num culto de terça-feira: o nome do pastor desta igreja de hoje em diante é José Pimentel de Carvalho. A igreja se levantou com uma aprovação e me quebrou a resistência. Daí estou aqui há quase 43 anos. Muito querido pela Igreja Carioca, o pastor Augusto, acompanhado por outros irmãos, foi comissionado pela igreja daquele estado para levar o pastor Pimentel de volta àquela cidade. Há poucos anos atrás, recebemos a visita do querido pastor Augusto aqui em nossa igreja. O pastor Pimentel veio do Rio de Janeiro para esta cidade com toda a sua família. Ao seu lado, sempre presente esteve sua esposa, Rosa Maria de Carvalho, conhecida por todos como Irmã Rosinha. A igreja contava nesta época com 1.800 membros e 7 congregações. Eu pedi ao pastor Agenor a caminhonete que ele tinha, uma rural. Pedi emprestado, rodei Curitiba, 3.000 e poucos quilômetros, rodei rodando por aí para ver o que tinha. O Senhor pôs no meu coração naqueles dias e propus aos irmãos que estavam comigo que sentaríamos uma igreja em cada bairro. Hoje, graças a Deus, temos 440 e poucas congregações. Seu ministério, sem dúvida alguma, foi marcante. Foi pioneiro no trabalho com as crianças, criando a primeira revista infantil para a Escola Bíblica Dominical. Foi também pioneiro na criação do CAPED. Organizou e dirigiu escolas bíblicas para obreiros. Estudou e tornou-se músico trombonista, professor e maestro, formando bandas e corais. Presidiu por diversas vezes a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil e a Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus
no estado do Paraná. Nós convivemos já há algumas décadas, não somente em momentos de escolas bíblicas, quando pregávamos juntos, ensinávamos juntos, mas servindo a Deus na convenção geral. Eu tive o privilégio de ser eleito junto com ele como presidente e eu como secretário da mesa diretora da convenção geral, e foram anos de muita amizade, de muita comunhão. Um homem de um caráter a toda prova, ele foi eleito por 3 vezes e como nosso presidente, ele demonstrou todo o seu carisma, que ele como pastor, como servo de Deus, ele exerceu sobre todos nós, pastores das Assembleias de Deus do Brasil. Fundou e até hoje dá suporte a uma ampla estrutura de assistência social através do IBAS, Instituto Betânia de Ação Social. O Betânia nasceu assim de um desejo que eu tenho, de um propósito de ajudar as pessoas idosas. Eu penso muito uma pessoa no fim da vida, não tendo quem lhe estenda a mão para coisa nenhuma, deve morrer numa aflição muito grande. E daí porque o Instituto Betânia é um instituto sem distinção de religião. Qualquer pessoa necessitada que provar a sua necessidade, então nós aceitamos lá. Investiu na comunicação, no rádio, no jornal, na TV e na internet, como um meio de evangelização. Desfruta de amplo reconhecimento por parte de autoridades e lideranças. Seu trabalho, reconhecido pelas diversas instituições públicas e privadas. Lideranças evangélicas do Brasil constantemente o homenageiam pelos grandes serviços prestados à causa do Evangelho. Pastor Pimentel, nesse momento que estou aqui com você, eu sinto tão feliz, sinto renovado. Renovado porque você é aquela pessoa que sempre, nunca me desprezou. Nós fomos companheiros vários anos no Conselho da Casa Publicadora, quando você era presidente, e você sempre aquele sorriso, não é? E sempre brigava comigo, porque eu sempre brigou comigo no negócio de queijo. Mas eu nunca levei também em consideração que eu sempre trouxe queijo. Agora eu vou ver se eu trago ao menos uns 40 para você, porque assim você dá queijo para os seus parentes, para todo mundo, compreendeu? Quem sabe se trouxesse um vagão de queijo. Aí seria melhor, porque assim você não ia chorar tanto assim. Eu fico até com vergonha, porque dá a impressão que eu estou trazendo uma miséria. Uma vez você falou que eu trouxe uns queijinhos que não pesavam nem 200 gramas. Eu nunca fiz isso. Eu sempre trago queijo grande, queijão, escolho lá com toda boa vontade. Você fala, não, aquele queijinho, comprei o pequenininho. Pois é, então vou ver se posso trazer a vaca para você, tá bom? Então que Deus te abençoe, viu? E continue abençoando, que abençoando já está. Que te guarde nesse trabalho maravilhoso que você tem demonstrado o seu amor para com a igreja, para com o ministério, e tem sido uma bênção e um exemplo para todos nós. Compôs alguns hinos que fazem parte da harpa cristã. Eu me lembro que o pastor Pimentel um dia chegou com a letra e disse: você coloca uma música para mim aqui? E eu não sei como, eu só sei que um dia em casa com o violão eu comecei a cantar e a música veio. E para minha surpresa ela entrou na nova versão da harpa cristã. Eu vou rejeitar, porque a minha voz agora ficou fraquinha demais em ver um momento tão maravilhoso. Sei que é certa a vitória
Após esses 60 anos de ministério pastoral, o pastor José Pimentel de Carvalho continua caracterizado pela diversificação de suas atuações e pela versatilidade de seu estilo. Cativante pelos resultados e, sobretudo, pela substancial simplicidade de seus atos. Pastor, uma coisa que eu admiro muito na sua pessoa ao longo desses anos é a sua dinâmica. Porque o senhor não é um pastor que está trancado dentro de um gabinete, um pastor de status, cheio de etiqueta. O senhor é um pastor que o senhor pega no serrote, o senhor pega no martelo, o senhor pega no prumo. Quantas vezes eu vi o senhor num andaime, numa escada. E o senhor é aquele pastor que está, digamos assim, o homem dos 1001 instrumentos na igreja. É um companheiro, um amigo, um conselheiro, um ensinador e um exemplo a ser seguido por todos. Meu alvo é a vitória, minha e da igreja. Eu não teria vitória se a igreja não tivesse. Então eu estou esperando que Deus continue. Não estou esperando coisa nova, estou esperando que Deus continue o que está fazendo e continue despertando os meus companheiros para se colocar em frente de batalha, lutando contra as forças adversárias. E o inimigo quer sempre arrumar alguma encrencazinha, mas o Senhor é poderoso. Quando olhamos fitando os olhos no Senhor, nós temos uma direção convicta e uma posição de firmeza. Então a minha posição até agora é de firmeza. Eu estou esperando que a hora certa Deus resolva o problema comigo e o ministério da igreja, né? Problema de substituição, mas o Senhor ainda não me falou, ainda não me mostrou, eu tenho orado para isso. Espero que os companheiros entendam também, estejam sempre ao meu lado, me ajudando, me dando o auxílio que se faz necessário num trabalho como esse. Pastor José Pimentel de Carvalho, essa data é uma data de muita alegria, muita felicidade para todos nós. Portanto, eu quero, em meu nome próprio, em nome da minha família, do ministério e da igreja, na qual o senhor é o pastor-presidente, felicitá-lo e enviar o abraço carinhoso, cheio de afetividade ao senhor, porque o ministério e a igreja lhe amam e lhe admiram e têm grande privilégio de ter um pastor da sua têmpera nos pastoreando. Então estou falando em nome do ministério e da Igreja Assembleia de Deus em Curitiba. Nosso abraço. Parabéns, pastor Pimentel. Eu não quero nada em troca. Me deixe ficar aos teus pés, cercado por muitos, amado por poucos. É assim que eu me sinto. Me deixe ficar aqui. Pois
nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz.